Capítulo 3 Daquilo que se tem. Página 57. O grande professor de felicidade, Epicuro, dividiu acertada e lindamente as necessidades humanas em 3 classes. Primeiro, as naturais e obrigatórias. São as que não satisfeitas provocam dor. Naturais e obrigatórias. Por conseguinte, pertencem a essa classe somente o victus e o amictus, alimento e vestuário. São de fácil satisfação. Segundo, as naturais, sem serem obrigatórias. É a necessidade da satisfação sexual. Embora Epicuro, no relato de Laércio, não o diga, assim como eu em geral reproduzo aqui a sua doutrina, esclarecimento um tanto reajustada e corrigida, essa necessidade é mais difícil de satisfazer. Terceiro, as que não são nem obrigatórias e nem naturais, as do luxo, da abastança, do fausto e do esplendor. São infinitas e é muito difícil satisfazê-las. Considerando o período. Aqui entre aspas, v.diog.laerce.l em números romanos, 50, se não me engano, aí x, 10,c.27, 149, também 127, e aí C e C ponto, defin 1,13. Locais das citações. Determinar com relação à posse o limite dos nossos desejos naturais é difícil, quando não impossíveis. A satisfação de cada um deles não se funda em grandeza absoluta, mas relativa apenas a saber sobre a relação entre as aspirações e a posse. Pelo que esta última, considerada em si mesma, é tão vazia de significado como o numerador de uma fração sem denominador. Uma criatura não está, de modo algum, privada dos bens que jamais lhe veio à mente desejar, pois também, sem eles, é completamente feliz. E uma outra, que tem 100 vezes mais, é desditosa desde que lhe falte algo que deseja. Aí também tem cada um horizonte próprio. Até onde vão as suas aspirações naquilo que lhe é possível atingir? Até onde lhe vão as aspirações onde lhe é possível atingir? Quando um objeto qualquer, colocado dentro dele, se apresenta de modo que possa confiar em que há de alcançá-lo, sente-se feliz, ou ao contrário, pesaroso, se dificuldades supervenientes lhe tolherem essa esperança. O que se colocar além desse horizonte não tem sobre ele ação alguma. É por isso que as grandes fortunas dos ricos não inquietam o pobre, e por outro lado, o muito que tem não consola o rico que vê malogradas as suas intenções. A riqueza é como a água do mar, que quanto mais se bebe, mais sede dá. O mesmo se dá com a glória. Quando perdemos a fortuna ou o conforto e passou a primeira dor, o nosso humor habitual não é muito diferente daquele que tínhamos antes. É que nós mesmos restringimos logo após e em muito, depois que a sorte nos cercou o fator posse e fator aspirações. Numa desgraça é essa, contudo, a operação propriamente dolorosa. Uma vez consumada, a dor vai diminuindo gradativamente até não ser mais sentida e a ferida cicatrizada. Inversamente, em um caso venturoso, eleva-se o compressor dos desejos e estes se dilatam. É no que consiste a alegria.
No entanto, também ela não dura mais tempo que o que vai até o fim completo da operação, habituar-nos à medida ampliada dos desejos e tornarmos-nos indiferentes diante da posse correspondente. É o que afirma o trecho de Homero, que termina assim, aí mais uma vez escrito em grego, embaixo. Bem como os dias produzidos pelo Pai dos deuses e dos homens, é mutável o ânimo dos mortais. E aqui eu acho que eu resumiria em refletir sobre a questão do possuir algo ou ser possuído pelo que se possui. Estaria mais nessa questão, né? Para a mente não se afundar ali em interpretações errôneas do que, eu diria errôneas, no que não serve mais para a nossa contemporaneidade, mas dessa visão de ficar associando pobreza com riqueza, né? De fazer má interpretações de textos antigos aí, que não condiz com a verdade das coisas, né? Então estaria mais essa questão dessa pobreza, dessa riqueza, ela tem um lado mais aí abstrato na questão, e eu colocaria que acho que o mais bem observado de reflexão para nós aqui é do possuir sem ser possuído pelo que se possui. A fonte da nossa insatisfação está nas tentativas sempre renovadas de erguer o fator dos nossos desejos, enquanto que impedindo-o é imóvel o outro fator. Numa geração tão miseranda e necessitada como a humana, não se admira que a riqueza, ele põe itálico, riqueza, seja tão sinceramente respeitada. Antes de tudo, e com fito de lucro, tudo se põe à margem ou se derribe, como, por exemplo, a filosofia pelos seus professores. A toda hora são criticados os homens porque desejam principalmente dinheiro e o amam com fervor. Ora, é natural e mesmo inevitável amar-se aquilo que, qual Prometeu infatigável, está pronto a transmudar-se a cada instante no novo objeto de nossos mutáveis desejos e das nossas variadas necessidades. Todo outro bem pode satisfazer apenas um desejo, uma só necessidade. O alimento só é bom para o faminto, o vinho para o são, o medicamento para o enfermo, uma pele para o frio, as mulheres para a juventude, e etc. Segue-se que todos são, aí ele põe aqui escrito em grego, não dá para ler, isto é, apenas relativamente bons. Só o dinheiro é o bom absoluto, pois não vai ao encontro de uma necessidade em concreto, mas da necessidade em geral, in abstracto. Deve-se considerar a fortuna existente como muro de defesa contra os inúmeros males e acidentes que há, e não como licença ou até obrigação de atrair os prazeres do mundo. É uma observação um pouco negativa do dinheiro. E se ler um pouco mais, tem algum quê aí de informação religiosa por trás da interpretação aqui. Pessoas nascidas sem fortuna, que chegam, afinal, pelo talento, seja de que espécie for, a ganhar muito, caem quase sempre na ilusão de que o talento é capital permanente e o lucro os juros por ele adquiridos. Assim, não guardam parte do que ganham, não amealham um capital estável e vão despendendo à medida que arrecadam. Por isso, cairão as mais das vezes na pobreza, com a diminuição ou cessação das rendas, ocasionadas ou pela exaustão de um talento, por natureza transitório, como das belas artes, ou porque só podia valer em circunstâncias ou conjunturas especiais que cessaram. Então aqui ele traz uma observância para se dedicar ao talento, mas também ao trato de uma... Não que ele toque nesse assunto, mas a gente já pode abrir os nossos olhos para uma boa administração, desenvolvimento do ganho com os nossos talentos.
Vá lá que os artífices se conduzam desse modo os dons necessários ao seu trabalho. Não se perdem facilmente e se substituem pelo auxílio de oficiais. Além do que, produzem objetos necessários e de saída certa, de modo que se diz judiciosamente que em Handwerk hat einen goldenen Boden. Um bom ofício vale ouro. Não é esse, no entanto, o caso dos artistas e virtuosi de todas as espécies. Está aí a razão pela qual são caros, caríssimos. Aquilo que ganham deve transformar-se, pois em seu capital, levianamente, porém, tem-no como juros, trabalhando assim para a própria ruína. Ao contrário, os que têm fortuna herdada sabem ao menos muito bem, e desde logo, que é capital e que são juros. A maioria procurará garantir o capital sem nunca atacá-lo, e mesmo, se possível, reservar 1/8 dos juros para enfrentar futuras retrações. Por isso, frequentemente, se mantém na abastança. Nada dessa observação se aplica aos comerciantes. Para eles, o dinheiro é meio de outros ganhos, isto é, também instrumento de trabalho. Assim, mesmo adquirido completamente por eles, procuram conservá-lo e multiplicá-lo pelo uso. Dessarte, em classe alguma, a riqueza está tão em casa como nessa. E aqui cabe ressaltar que dentro do período, ele citou os artistas, e do ganho muito alto por alguns, mas que essa observância que ele faz se faz específico no período. Hoje já não cabe essa questão, né? Que naquele período não era um processo, vamos dizer, que estava em ascensão de certa forma, mas a gente vê que essa questão do artista como um empreendedor, do artista como um ofício de ganho e até do artista como um ser transformador do mundo, importante na participação do mundo em vários segmentos artísticos, ela é mais nova e mais aceitável a partir do momento que o indivíduo ganha uma melhor complexidade intelectual para perceber o porquê dessa importância. Né, que até muito tempo atrás eram desmerecidos e simplesmente usados aí só para reproduzir imagens a serviço dos poderes que queriam governar as massas. Né, até o momento que o artista sai desse padrão. Então, por isso ele faz essa observância, citando o artista como exemplo. O que na nossa contemporaneidade, já estamos em 2022, isso já não cabe, que o artista já ganha novos aspectos aí dentro da nossa comunidade de humanidade e incluindo ter todos esses processos de compreensão das questões jurídicas, das questões administrativas, né, balanços financeiros, etc., tudo que se faça necessário para conservar a sua riqueza. Verifica-se, e eu peço desculpa aí, quem está acostumado com esses títulos, chega a esses títulos, de repente pensa, nossa, que chato ela comentando, mas é que a proposta é que estão trazendo para cá pessoas que não têm o costume o hábito de ler esse tipo de título, e para essas pessoas, esses pequenos comentários eu já vi que fazem alguma diferença. Então eu vou continuar a mantê-los. Verifica-se de ordinário que aqueles que já lutaram com a verdadeira miséria e necessidade temem-nas menos, sem comparação, e propendem mais para a prodigalidade que os que as conheceram só por ouvir dizer. À primeira categoria pertencem todos os que, por lances variados de fortuna ou por talentos especiais, se alçaram rapidamente da pobreza à abastança. A outra, os que nela nasceram e se conservaram. Quase todos estes se inquietam mais com o futuro e são mais econômicos com aqueles. Pode-se concluir que a necessidade não é coisa tão má quanto vista de longe. Entretanto, a verdadeira razão deve ser esta.
Para o homem nascido em riqueza, ela se afigura como algo de indispensável, como um elemento de única existência possível, assim como o ar que respira. Vigiá-la-á assim como vigia a mesma vida, sendo por conseguinte ordeiro, previdente e econômico. Ao que nasceu na pobreza, é esta condição natural. A riqueza, que não importa por que vias lhe vier para as mãos, perecer-lhe-á supérflua, servindo apenas para o gozo e o esbanjamento. Se ela se ausentar de novo, arranjar-se-á tão bem quanto antes, ficando por cima livre de cuidados. Acontece então conforme declara Shakespeare. The adage must be verified, that beggars mounted run their horse to death. Citação aqui, HENRI 6, página 3, A1. Acho que é aquele do rei Henrique, né? Há de provar o adágio de que montado o mendigo fará o cavalo galopar até morrer. Já diz muito, né? Acresce que essa gente possui, não tanto na mente como no coração, firme e desmesurada confiança. Parte no destino, parte nos meios que a ajudaram a sair da necessidade da penúria. Logo, não os consideram sem fundo, como faz o rico de nascença, mas pensam que nele tocando serão impelidos de novo para o alto. Por essa humana singularidade, se explica também por que é que senhoras que foram pobres em solteiras são muitas vezes mais exigentes e gastadoras que as que trazem rico dote, e as donzelas abastadas têm mais do que as pobres. Não só fortuna, como também mais devotamento e mesmo o instinto inato de conservá-la. Entre mentes, quem quiser sustentar o contrário, achará em seu favor uma autoridade em Ariosto, na primeira sátira. O Dr. Johnson é, contudo, na minha opinião, a woman of fortune began used to the handling of money. Spends it judiciously, but a woman who gets the command of money for the first time upon her marriage has such a gust in spending it that she throws it away with great profusion. A mulher bem situada, com o hábito de usar o dinheiro, gasta-o criteriosamente, mas a que só depois do casamento vem a governá-lo, sente tal prazer em gastar que o põe fora a mancheias. É aqui a citação V, Boswell, Life of Johnson, ANN, 1776, a Etat, 67, na edição de 1821, de 5 volumes. Volume 3, página 199. Seja como for, quero aconselhar aquele que casar com noiva pobre que não a faça herdar o capital, mas tão só uma renda. E zele principalmente porque o patrimônio dos filhos lhe não vá parar às mãos. Absolutamente não penso que seja indigno de minha pena recomendar diligência na conservação dos bens adquiridos ou herdados. É vantagem incalculável ter desde o berço, embora para si apenas e sem família, com que viver em verdadeira independência, isto é, comodamente e sem trabalhar. Fica-se imune contra as necessidades que torturam a vida humana e livre delas, emancipando-se do cativeiro comum, que é a sorte natural do ser terrestre. Só assim, favorecido pelo destino, é que em verdade se nasce livre. Unicamente assim é que em rigor o indivíduo é sui juris, senhor de seu tempo e de suas energias, para dizer cada manhã: o dia é meu.
Dessarte é infinitamente menor a diferença entre o que tem 1.000 e o que tem 10.000 taléres de renda, que entre o primeiro e o que tem nada. A fortuna herdada passará, todavia, a ser de maior valor, se pertencer àquela que, exornada de excelsas qualidades, a fortuna herdada passará, todavia, a ser de maior valor, se pertencer àquela que, exornada de excelsas qualidades espirituais, tiver aspirações incompatíveis com as do ganho comum da vida. A esse, dotou a natureza dobradamente e permite que viva para o seu gênio. Quanto à sua dívida para com a humanidade, pagá-la-á centuplicadamente, fazendo o que nenhum outro pode fazer e produzindo o que redunda para ela toda em honra e benefício. Um outro, quiçá, há de se tornar benemérito por suas obras de filantropia. Entretanto, quem tiver bens de família e nada disso realizar, mesmo parcialmente ou a título de experiência, ou que ao menos com o estudo aprofundado de uma ciência não procurar sequer a possibilidade de fazê-la progredir, é um mero vadio desprezível. Também não será feliz, a ausência de necessidade o impelirá a outro polo da miséria humana, o enfado, e há de se sentir tão martirizado que seria mais feliz se a sorte o tivesse forçado a procurar uma ocupação. E justamente o enfado o induzirá facilmente a extravagâncias, que o privarão da vantagem de que não foi digno. Muitíssimos realmente se encontram em situação precária, porque quando tinham dinheiro só o esbanjaram em alívio momentâneo do tédio que os oprimia. Bem diferentes, todavia, são as coisas, se a finalidade é subir no serviço público, onde é preciso adquirir favores, amigos, ligações, para ir escalando degrau em degrau as promoções, e quem sabe até o mais alto posto. Aí será talvez melhor ter sido lançado ao mundo sem fortuna alguma. Notadamente, para o que não for nobre, mas de algum talento, é legítima vantagem e recomendação o fato de ser um consumado pobre-diabo. O que todos procuram e apreciam já na simples conversação e muito mais no serviço do Estado é a inferioridade alheia. Ora, só um pobre-diabo estará tão convencido e compenetrado da sua total, profunda, decisiva e onímoda inferioridade e de sua integral insignificância, como aí se exige. Assim, só ele se curva tantas vezes a tão demoradamente e só as suas curvaturas adquirem plenos 90 graus. Ele só a tudo suporta e ainda sorri. Somente ele reconhece a sua absoluta ausência de merecimento, e é ele unicamente o que de público em alta voz ou grossa letra impressa louva como se fossem obras-primas os mistifórios literários dos chefes e poderosos. Ele só sabe mendigar. Logo, só ele poderá em tempo, isto é, na juventude, tornar-se até um epópta daquela verdade secreta que Goethe nos desvenda nestes versos. Über niedertrachtet, niemand sich beklagt, denn es ist das Mächtige, was man dir aussagt. De Westotlish Divan. Ninguém se queixa da vileza, pois é o que há de poderoso. Digam o que disserem. Ora, aquele que desde o nascimento tem com que viver, será quase sempre um rebelde. Está habituado a andar de cabeça erguida, não aprendeu todos aqueles artifícios, depois ainda se orgulhará talvez de alguns dons cuja insuficiência deveria compreender. Mormente diante dos medíocres. E rastejantes. Por cúmulo, é até capaz de perceber a inferioridade dos superiores a ele. E se chegarem a indignidades, há de se pôr a resmungar com obstinação.
Não é assim que se fazem conquistas no mundo. O que pode acontecer é que esse tal acabe dizendo com o atrevido Voltaire: Nous n'avons que 2 jours à vivre. Ce n'est pas la peine de les passer à ramper sur des conquistes méprisables. Não temos senão 2 dias de vida, não vale a pena passá-los rastejando diante de patifes desprezíveis. Infelizmente, diga-se à margem, esse coquin méprisable é um predicado para o qual existe por aqui uma legião de sujeitos. Vê-se, pois, o quanto estes versos de Juvenal se aplicam mais à carreira das criaturas eminentes que à das pessoas comuns. Haud facile emergunt, quorum virtutibus obstat res angusta domini. Não sobem facilmente aqueles cujas necessidades domésticas impedem o desenvolvimento de suas qualidades. Eu não incluí mulher e filhos entre aquilo que se tem, porque cada um de nós é antes por eles possuído. Melhor entrariam os amigos nessa conta, mas aí também o possuidor tem de ser em igual medida uma posse dos demais. E o próximo capítulo 4, daquilo que se representa. Então, resumindo, acho que a maior reflexão para nós nesse capítulo é essa questão da posse, do possuir e não ser possuído. Em alguns casos, a meu ver pessoal, eu vejo uma visão um pouco pessimista dele, considerando vários outros títulos que eu já li hoje, né? A gente tem que considerar também as questões ali do período, mas para nós, atualizando, vale esse olhar da posse e da diferença do possuir e ser possuído, e observar essa questão do que ele coloca como riqueza e pobreza, dentro da questão da miséria e da riqueza interior, e da miséria e da riqueza exterior, e da correlação de ambas com o indivíduo, né? Ele coloca ali várias situações ali, por exemplo, do mendigo que ele faz o aforismo ali de sentar no cavalo, vai fazer o cavalo galopar até a morte, né, de não ter a medida porque não tem a preposição. E ele vai colocando várias situações ali que é interessante a gente refletir mais com profundidade, trazendo para a nossa realidade contemporânea, né? Até questões que antigamente se dizia, aquele que herda não vai cuidar bem. Isso tem mais uma questão de esclarecimento, de instrução ou não desse cuidado, né? De repente, aquele construiu a fortuna, teve todo um desenvolvimento. Se ele bem instrui esses que vêm depois, esses outros vão poder ter um bom desenvolvimento também. Então, vamos aqui entrando no próximo capítulo, vai ser capítulo 4, daquilo que se representa, na página 65. Schopenhauer. Aforismos para a sabedoria na vida. Capítulo 4. Schopenhauer, página 65, daquilo que se representa. Em virtude de especial debilidade de nossa natureza, temos sempre em conta excessiva aquilo que representamos, isto é, a nossa existência na opinião dos demais, apesar de a mais leve reflexão nos demonstrar que o fato em si é irrelevante para a felicidade. Assim, mal se explica que a criatura se alegre intimamente ao perceber sinais de opinião alheia favoráveis a lisonjear-lhe a vaidade de um modo ou de outro, mesmo que o elogio seja palpavelmente mentiroso. Assim como o gato se põe a ronronar quando acariciado, uma doce ventura se estampa no rosto da pessoa elogiada, quando o louvor interessa o campo de suas pretensões. Os sinais do aplauso alheio consolam-na. Basta, às vezes, de desgraça real ou da parcimônia com a qual ocorrem para ela as duas principais fontes até agora estudadas da felicidade. Em sentido oposto, é de espantar como uma ofensa à sua vaidade, em qualquer sentido, grau ou proporção, e cada menosprezo, preterição ou desatenção a magoa na certa, doendo-lhe por vezes profundamente, até o ponto em que o sentimento de honra se fundar nesse predicado,
Vá lá que seja de proveitosas consequências para a boa conduta de muita gente, como sucedâneo que é de sua moralidade. Mas no que toca à paz de espírito, a independência, que são tão importantes para a nossa felicidade efetiva, a sua ação é mais perturbadora e nefasta que a propriamente favorável. Daí aconselhamos, sob o nosso ponto de vista, que se lhe oponham limites e que, bem ponderando e exatamente calculado o valor das coisas, moderemos o quanto possível a hipersensibilidade diante da opinião alheia, não só quando agrada, como quando molesta, pois ambas pendem do mesmo fio. Além de que, tornamo-nos escravos da opinião e do modo de ver de terceiros. E aqui uma nota. Sic levis, sic parvum est, animum quod laudes avarum subruit ac reficit. É tão fácil, aí a tradução, é tão fácil e tão pouco basta para levantar ou abater um coração sedento de elogio. Então ele está falando uma coisa bem interessante, né? Aqui o ponto não é que seja o do bom ou do mal, do que vem da opinião alheia, mas do indivíduo estar num ponto interno onde ele depende de alguma maneira, ou ele se põe dependente dessa opinião alheia para sentir ou perceber alguma coisa do seu externo, né? E ele vai falando lá, tipo, já tinha falado lá nos primeiros capítulos, no desenvolvimento da necessidade do ser humano que busca bastar-se a si só, né? E isso não deve ser deturpado de nenhuma maneira, como se fosse uma pessoa que, aqueles que depois a gente vai ouvir, não, mas então tem que viver isolado numa ilha, porque as pessoas têm que se relacionar, etc. Isso não tem nada a ver com a questão da relação, mas do bastar-se a si só. Ao ponto, é um processo realmente de elaboração interna, de você buscar os seus próprios potenciais, tomar autodomínio de si mesmo, sem medo, sem temores, sem terrores, sem inseguranças, sem culpas internas, se liberando desse tipo de padrão, que é o que normalmente atrapalha o autodomínio de si mesmo, e aí se bastar a si próprio. Porque é aí que você vê realmente onde estão as deficiências que você tem que trabalhar para você melhorar, para você transcender, para você mudar alguma coisa, e também os potenciais que você tem que reconhecer em si próprio, porque isso é importante, reconhecer em si próprio, né? E é bom a gente tratar essas questões, porque tem alguma, assim, a gente percebe quando vai se aprofundando nesses campos reflexivos que um dos males que temos na humanidade é essa questão do querer negar o próprio potencial, né? Como se isso, confundindo isso assim com uma falsa humildade, né? E aí desmerecendo, se desprovendo de poder próprio, né? Porque esse poder próprio ele traz uma responsabilidade interna muito maior do que essa que depende do olhar alheio para ser. E isso é muito profundo. Continuando. A avaliação exata daquilo que somos efetivamente contra do que somos aos olhos de outrem contribuirá em muito para a nossa ventura. A primeira delas pertence o preenchimento total do tempo de que dispomos na vida, o seu conteúdo verdadeiro, e com isso todos os bens examinados sobre as rúbricas relativas ao que se é e ao que se tem. Aí ele põe entre aspas aqui, ao que se é, aí de novo entre aspas, ao que se tem. Pontuando aqui a observação da importância ter a distinção das duas coisas, e aí isso já remete ao que ele falou lá atrás, do possuir sem ser possuído por aquilo que a gente possui. Continuando. Pois o lugar em que tudo isso tem a sua esfera de ação é a nossa consciência, ao passo que o daquilo que somos para outrem é a consciência alheia. Né? A gente vê alguns filósofos falando isso, eu já vi algumas vezes do Mário Sérgio Cortella, né, que algumas vezes ele já esclareceu ali falando, a pessoa, ele dá alguns exemplos, ele fala,
de ter esse discernimento. A pessoa pode falar o que ela pensa, mas não que necessariamente o que ela pensa a meu respeito é aquilo que é. Aquilo é só a opinião dela, que pode ter alguma base sólida ou não. Às vezes está embasada no olhar de terceiros, que foi estimulado por terceiros e assim sucessivamente, e aí aquilo vai tomando uma proporção que pode não ser de fato com a realidade. Então ter esse discernimento é interessante. Então ele separa aqui ao que se é e ao que se tem, não possuir pelo que não ser possuído, e aqui vai entrando no campo que colabora com o que ele falou lá atrás, da importância do autodomínio, da importância de buscar se bastar a si mesmo e de não depender da opinião alheia. Porque ele fala assim, nos tornamos escravos da opinião e do modo de ver de terceiros. Porque aí a crença do outro, o olhar do outro projetado, se você ficar observando demais aquilo e querer estar colaborando com aquilo, quando aquilo não faz sentido para si próprio, isso pode ser muito pernicioso para a própria saúde do indivíduo, né? Então, buscar dentro de si próprio o desenvolvimento interno, sua própria elaboração é importante. Vamos lá. Pois o lugar em que tudo isso tem a sua esfera de ação é a nossa consciência, ao passo que o daquilo que somos para outrem é a consciência alheia. É a representação sob a qual nela aparecemos, com os juízos que aí lhe aplicam. E aqui tem uma notinha aqui, nessa parte, com os juízos que ali lhe aplicam. Nota. As classes mais elevadas podem dizer em seu brilho fausto e esplendor, em suas magnificências e ostentações de várias sortes. A felicidade está toda ela fora de nós, pois o seu lugar é na mente dos demais. Então, uma observação sobre esse olhar, e lógico que isso daqui ele também está fazendo uma crítica específica à questão burguesa do seu período, né? Então, e trazendo para a nossa contemporaneidade, quando ele fala, é a representação sobre a qual nela aparecemos, com os juízos que aí lhe aplicam. E nem sempre esses juízos, eles têm um fundo só, alguma coisa pessoal de elaboração, que às vezes você teve uma pouca relação, ou de uma fofoca que alguém falou, e aquela pessoa tomou uma impressão a partir do que o outro falou, mas às vezes de outros sistemas de crença que interferem na hora dela fazer um julgamento, por exemplo, de um comportamento, né, de não entender alguns padrões de mudança e ficar julgando, questionando, fofocando ou coisas dessa natureza, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Ora, eis aí algo que em absoluto nem existe imediata, mas apenas mediantemente para nós, a saber, até onde o comportamento alheio para conosco é assim determinado. E até esse comportamento será tão só considerado até o ponto em que influa sobre algo através do qual se possa modificar aquilo que somos intimamente, em e para nós mesmos. Ainda, é indiferente em si o que se passa na consciência alheia. Aos poucos iremos ficando indiferentes a ela, quando conhecermos bem a superficialidade e futilidade dos pensamentos, a estreiteza das ideias, a mesquinhez das intenções, a ironia dos pereceres e o sem número de desvarios da maior parte dos indivíduos. E se aprendermos, por experiência própria, com que menosprezo falam de qualquer um, bastando que não temam ou julguem, que não virá a sabê-lo. E se aprendermos por experiência própria, com que menosprezo falam de qualquer um, bastando que não o temam ou julguem, que não virá a sabê-lo. E se virmos com que desplante uma meia dúzia de toleirões, se permite criticar até o maior dos mortais, teremos de reconhecer que quem dá muito valor à opinião dos homens presta-lhes honra demasiada. Em todo caso, quem não encontrar a felicidade nas duas classes já descritas de bens e tiver de procurá-la nesta terceira, ou seja, naquilo que é realmente, não naquilo que é realmente, mas no que é na representação alheia, está a depender de recurso muito precário. De novo, o que eu
Em todo caso, quem não encontrar a felicidade nas duas classes já descritas de bem e tiver de procurá-la na terceira, ou seja, não naquilo que é realmente, mas no que é na representação alheia, está a depender de recurso muito precário. A base do nosso ser e, por conseguinte, da aventura, é a nossa natureza animal. A saúde é essencial ao nosso bem-estar. Depois dela, os meios para conservá-la. Isto é, por mais valor que lhe deem, não podem competir com aqueles bens primaciais, nem substituí-los. Ao contrário, conforme o caso, seriam de se trocar por eles sem receio. Logo, há de ser um passo para uma aventura, se em tempo nos convencermos singelamente de que, em primeiro lugar e em verdade, vive cada qual dentro da própria pele, e não na opinião de outrem. Bem assim, que o nosso estado efetivo e pessoal, determinado pela saúde, pelo temperamento e aptidões, pelos rendimentos, pela mulher, o homem, os filhos, amigos, estudos, domicílio, etc., é 100 vezes mais importante que o que apraz a terceiros fazer de nós, a ilusão contrária e que nos torna infelizes. Exclamar com ênfase, a honra acima da vida, significa propriamente a existência, o bem-estar nada é, o que os outros pensam de nós, eis a questão. De qualquer modo, vale o dito como hipérbole, fundada na prosaica verdade de que para progredirmos e nos mantermos entre os homens é-nos frequentemente indispensável a honra, isto é, a sua opinião a nosso respeito, ponto ao qual voltarei mais adiante. Entretanto, como quase tudo que os homens procuram a vida inteira, sem descanso e sob 1000 perigos e penares, visa elevá-los afinal na opinião de outrem. Pelo que desejam cargos, títulos, condecorações, riquezas e até a ciência. Aí ele põe um asterisco na ciência, aqui tem uma nota. Sire tum nihil est, nisi te sire hoc siat alter. Teu saber nada é, se o não souberem os outros. Riqueza, ciências e arte, sendo o escopo derradeiro do trabalho e maior respeito social. Prova isso, desgraçadamente, como é grande a insensatez humana. Isso de dar valor muito alto à opinião de terceiros é uma insânia comum, ou radicada em nossa natureza, ou surgida com a sociedade e a civilização. É fato, porém, que influencia por demais todas as nossas ações e omissões e é inimiga da felicidade. Poderemos perceber essa influência desde a tímida e subjugadora consideração pelo quen-diraton, que dirão disso, até quando cravo o punhal de Virgínio no coração da filha, ou levo o indivíduo a sacrificar pela glória póstuma, riqueza, saúde e a mesma vida. É exato que ao que tem de dominar, ou em geral de orientar os homens, constitui essa ilusão um recurso cômodo, pelo que o preceito que manda avivar e manter o sentimento de honra ocupa um lugar capital em tudo quanto é arte de domesticação humana. Entretanto, no que toca à felicidade pessoal que estamos examinando, a coisa é muito diferente, sendo antes aconselhável que se não dê valor demasiado à opinião alheia. Mas, se tal acontecer, conforme mostra a experiência diária, se a maior parte dos homens tem no mais alto apreço exatamente o juízo a seu respeito, que para eles vale mais que aquilo que se passa imediatamente em sua própria consciência, se por uma inversão da ordem natural, aqueles lhes parece ser a parte real e esta apenas o ideal da existência, se desse modo transformarem em principal o que é derivado e secundário, e mais do que o ser em si, importar-lhes a imagem desse ser na mente de outrem, essa valorização imediata do que para nós nem sequer existe imediatamente é aquela parvoíce chamada
vaidade, vanitas, expressão que se serve bem para designar o vazio, a vacuidade de tal aspiração. Pelo que acima se disse, percebe-se facilmente que, assim como a avareza, também a vaidade pertence ao rol dos esquecimentos dos fins pelos meios. De fato, o valor que damos a essa opinião e os nossos cuidados perenes com relação a ela ultrapassam em regra toda a finalidade racional, de modo que pode ser tida como uma espécie de mania generalizada, ou melhor, como mania de nascença. Em tudo quanto fazemos ou deixamos de fazer, perguntamos antes de mais nada o que é que pensam os outros. Ora, examinando bem a coisa, veremos que daí provém a metade de nossos sobressaltos e temores. É efetivamente a opinião alheia que está no fundo do nosso amor próprio. Tantas vezes ferido por ser tão doentiamente suscetível. E está também no das nossas vaidades e pretensões, bem como no das nossas suntuosidades e jactâncias. Sem esse cuidado e essa tendência, o luxo não seria nem 1/10 do que é. O orgulho, o point d'honneur, o puntiglio, por diversificada que seja sua espécie ou esfera, está preso à opinião alheia. E quantas vítimas não consegue fazer? Mostra-se ela já na infância, depois, em qualquer idade, mas com mais violência na avançada. Ao se estancarem as faculdades geradoras dos prazeres dos sentidos, a vaidade e a soberba têm que repartir o império apenas com a avareza. O respeito pela opinião é mais facilmente observado nos franceses. Entre eles é uma endemia, que dá lugar, bastas vezes, a mais insonsa vanglória, a um ridículo orgulho nacional ou a deslavada fanfarronice. Mas as suas pretensões se desfazem por si, desde que os tornaram alvo da zombaria de outros povos, para os quais a expressão grande nation se tornou uma chacota. Agora, para ilustrar mais especialmente o desacerto em debate, tenha lugar neste passo, favorecido de modo raro por um efeito de luz, de circunstâncias apropriadas, um grandíssimo exemplo dessa humana estultice, pela qual se há de medir inteiramente a intensidade desse estranho móvel propulsor. Vejamos o seguinte trecho extraído do Times, de 31 de março de 1846, do pormenorizado relatório da recente execução de Thomas Weeks, o oficial artífice que por vingança assassinou o patrão. Na manhã fixada para execução, o reverendíssimo capelão, aqui abre aspas, né? Ele vai ler agora a nota que estava no Times. Na manhã fixada para execução, o reverendíssimo capelão do presídio procurou-o a tempo. Weeks, no entanto, embora portando-se calmamente, não mostrou participar de suas exortações. Ao contrário, a única coisa que o preocupava era ver se conseguiria manter-se com grande bravura diante das testemunhas do seu ignominioso fim. É verdade que o conseguiu. No pátio que teve de atravessar até o cadafalso, erigindo-se rente à prisão, afirmou, abre aspas, avante, pois, como disse o Dr. Dodd, saberei logo o grande segredo, fecha aspas. Embora de braços atados, subiu sem o menor auxílio as escadas do patíbulo. Lá chegando, fez à direita e à esquerda curvaturas perante os espectadores, as quais foram respondidas e recompensadas com estrondosos aplausos da multidão aglomerada e etc. Aí ele continua aqui explicando, aí terminou o trecho que está descrevendo o que aconteceu. Eis um magnífico exemplar de ambição, com a morte mais horrível à vista, a par da subsequente eternidade, não tem outro cuidado senão o da impressão que causará sobre o ajuntamento de basbaques e o da lembrança que deixará em suas cabeças.
Leconte, executado em Paris no mesmo ano por tentativa de regicídio, mostrou-se, durante o processo, igualmente aborrecido, por não ter podido comparecer em trajes convenientes perante a Câmara dos Pares. E mesmo na execução, foi-lhe um desgosto imenso o não terem permitido que se barbeasse antes. Que outrora também as coisas não se passaram de outro modo. Vemos do que Mateus Alemã aduz na declaração que precede o seu famoso romance Guzmán de Alfarache, a saber que muitos criminosos, obnubilados, subtraem as últimas horas que deveriam dedicar exclusivamente à salvação da alma a esse objetivo, a fim de preparar e memorizar um breve sermão a ser dito nas escadas do patíbulo. Nesses traços, nós mesmos nos poderemos espelhar, desde que por toda parte constituem os casos enormíssimos a melhor explicação. Todos os nossos cuidados, preocupações, aborrecimentos, zangas, temores, esforços, etc., referem-se, quiçá, na maior parte, à opinião alheia, e são tão absurdos como os desses pobres pecadores. Não menos brota da mesma raiz uma boa fração de inveja ou do ódio. Ora, é patente que nada faria tanto a nossa felicidade, que depende da calma e do contentamento, como a limitação e afrouxamento desse impulso, em medida racionalmente justificável. Digamos a 1/50 do que é no presente, com o que se arranca o espinho da carne que a atormenta sem cessar. Mas isso é muito difícil, por se tratar de erro inato e natural. Etiam sapientibus cupido, gloriae novissima exuitur. Até o sábio se liberta só por fim do desejo da glória. Pondera Tácito, historiador século 4, ele põe aqui 4 em números romanos, /6 e HIST. Para nos emanciparmos dessa generalizada estultice, o único meio seria o de reconhecê-la nitidamente como tal, e para esse fim convencermos-nos de como soem ser inteiramente falsas, tortuosas, enganadoras e absurdas todas as opiniões humanas, pelo que em si não merecem consideração alguma. Depois, de como exercem tão pouca influência real sobre as coisas e os fatos. Ainda, de que são quase sempre desfavoráveis e nos poriam doentes de ódio, se soubéssemos o quanto e em que tom falam de nós. Finalmente, de que até a própria honra é fundamentalmente de valor imediato e não imediato e assim por diante. Se nos fosse possível fugir da loucura comum, aumentaria incrivelmente a nossa calma interior, a nossa jovialidade, e teríamos como resultado um comportamento mais desenvolto e mais natural. O que tanto faz com que uma vida retraída se reflita em nossa tranquilidade de espírito provém de que, afastando-nos dos olhares alheios e do respeito por suas eventuais opiniões, devolve-nos ela a nós próprios. Subtraímo-nos igualmente a muita desgraça efetiva, a que nos arrasta essa aspiração puramente ideal, digamos essa incurável loucura, e tendo mais zelo pelos bens de fato estáveis, vimos a gozá-lo com menor perturbação. Entretanto, como disse, aí aqui tem uma citação em grego e logo depois a tradução: tudo o que é bom é difícil. Da natural estultice aqui descrita, despontam 3 rebentos principais: a ambição, a vaidade e o orgulho. A diferença entre os 2 últimos consiste em que o orgulho é a convicção já firmada de predominância do próprio valor, em qualquer sentido. E a vaidade, ao contrário, o desejo de despertar em
nutrem essa convicção, acompanhado, as mais das vezes, da silenciosa esperança de poder, em consequência, torná-la também nossa. Segue-se que o orgulho é a consideração de si mesmo, de dentro para fora, ou seja, direta. A vaidade, porém, é o impulso para alcançá-la de fora ou indiretamente. Está aí porque é que a vaidade nos faz loquazes e o orgulho reservados. No entanto, deveria o vaidoso saber que a alta opinião alheia, porque suspira, é mais seguro e fácil de alcançar por um silêncio prolongado que pela verbosidade, mesmo que tenha belíssimas coisas a dizer. Não é orgulhoso quem quer, aquele que o quiser pode, quando muito afetar orgulho. Mas há de sair logo do papel, como no caso de qualquer um que tome de empréstimo. Sua convicção interior inabalável dos próprios méritos predominantes e do valor especial torna verdadeiramente orgulhoso. Pode a convicção ser falsa ou basear-se em qualidades apenas exteriores e convencionais, o que não prejudica o orgulho, contanto que exista, séria e efetivamente. Assim, como o orgulho se funda na convicção, não depende, como todo conhecimento, da nossa arbítrio. O seu maior inimigo, quer dizer, o seu maior empecilho, é a vaidade, que requesta aplausos, para só então alicerçar neles a opinião de si mesmo, cuja firme aceitação a priori é, no entanto, o pressuposto do orgulho. Ora, por mais que se censure e se incentive o orgulho, suponho que a coisa terá partido dos que nada têm de que se orgulhar. Contra o despudor e a torva arrogância da maioria dos homens, é bom que aquele que tem méritos não os perca de vista, para que não venham a ser de todo esquecidos, se ignorá-los de boa fé, imiscuindo-se no meio dos demais, como se for igual a eles, é sinceramente tido como tal. É o que, aliás, recomendo principalmente aos que têm qualidades reais e pessoais do mais alto quilate e que não ferem os sentidos a cada instante, como as condecorações e os títulos. Se o não fizerem, verão muitas vezes exemplificado o sus minervam. Aí uma nota aqui em sus minervam. SC.docet, vírgula. É como se disséssemos: o ovo quer ser mais sábio que a galinha. Abre aspas. Brinca com o escravo e ele te mostrará o poisadoiro. Fecha aspas. É um magnífico provérbio árabe. E o sumi superbian quaestam meritis, sê orgulhoso, se por teus merecimentos tiveres direito a tanto. De Horácio, não é de desprezar. A virtude da modéstia é uma providencial intenção para os desclassificados, como, em consequência dela, cada qual tem de falar de si como se fosse um deles, o que serve maravilhosamente para pôr a todos no mesmo nível. Conclui-se que, afinal, não existem senão indivíduos sem classificação. A espécie mais barata de orgulho, entretanto, a do orgulho nacional. Denota ela no portador a falta de predicados individuais de que se orgulhar. É o que o leva a lançar mão de uma coisa que reparte com muitos milhões. Quem tiver notáveis méritos individuais reconhecerá antes, por tê-los sempre diante de si, os erros de sua nação. Mas qualquer indigente pobre diabo que não tem no mundo de que se ufane, serve-se desse derradeiro recurso e orgulha-se da nação a que por acaso pertença. Nela descansa, estando agradecidamente pronta a defender-lhe. E aqui escrito em grego e logo depois, com pés e mãos a descrição. Todos os erros e tolices. Por isso, entre 50 ingleses,
mal acharemos um que concorde conosco, se falarmos com o merecido desprezo da insensata e degradante beatice de sua nação. E esse costuma ser uma cabeça, ele põe entre aspas, uma cabeça. Traço, ele escreve, os alemães, porém, estão livres do orgulho nacional, com o que demonstram a sua apregoada honradez. Há entre eles, contudo, os que alegam tê-lo e que o afetam de modo ridículo, como se dá com os Deutsche Brüder, irmãos alemães, ele põe entre aspas, e os democratas, que agradam o povo para seduzi-lo. Dizem, é verdade, que os alemães inventaram a pólvora, ele põe entre aspas também, inventaram a pólvora. Não adiro, contudo, a essa opinião. E Lichtenberg pergunta, por que é que uma pessoa que não o é, não se apresenta facilmente como se fosse alemã, e em regra, quando quer dizer que é de outra nacionalidade, diz que é inglesa ou francesa? Ao demais, a individualidade sobrepuja em muito a nacionalidade. Em um indivíduo determinado, a primeira merece 1000 vezes mais consideração que a segunda. Ao demais, a individualidade sobrepuja em muito a nacionalidade. Em um indivíduo determinado, a primeira merece 1000 vezes mais considerações que a segunda. Desde que o caráter nacional se refere à massa, nunca se poderá honestamente dizer em seu abono muita coisa. Ao contrário, em todos os países e sob formas diferentes, aparece nele tão só a estreiteza, a mentira, a maldade humana, e eis então o caráter nacional. Desgostosos de um país, ele põe aqui em itálico, e bem com letra minúscula. Exalçamos o outro, até que com ele nos aborreçamos também. Uma nação zomba da outra e todas acham que tem razão. O objetivo desse capítulo, ou seja, o que representamos, ele põe representamos em itálico aqui pontuando, no mundo, isto é, o que somos aos olhos de outrem, divide-se em honra, posição e fama. A posição, ele põe aqui em itálico, posição. A posição, por mais importante que seja para a grande massa e para os filisteus, entre aspas, lembrando que ele deu um conceito específico para filisteus ali atrás, e para os filisteus, e por avantajada que se faça sua utilidade, na movimentação da máquina do Estado, pode ser liquidada para o nosso fim em poucas palavras. A posição é um valor convencional, isto é, bem pensado, um valor simulado. O seu efeito é uma fingida consideração e o conjunto uma comédia para turbamulta. Condecorações são cartas de crédito sacadas contra a opinião pública, e o seu valor depende do crédito do sacador. Não obstante, mesmo abstraindo de muito dinheiro que poupam ao Estado, como sucedâneos que são de recompensas pecuniárias, constituem uma instituição bem adequada, contanto que se confiram com critérios e justiça. É que o grosso da gente tem olhos e ouvidos, não muito mais, e notadamente pouquíssimo discernimento e até mesmo fraca memória. Muitos méritos estão completamente fora da esfera de sua compreensão. A outros compreende e aplaude a entrada para esquecê-los logo após. Acho, pois, muito apropriado que por meio de cruzes e crachás se brade sempre e em qualquer parte a multidão, abre aspas, este homem não é igual a vocês, ele tem merecimento, fecha aspas. Mas por uma distribuição injusta, sem critério ou abundante, perdem as condecorações o valor. Logo, ao concedê-las, deveria um príncipe ser tão cauteloso como um comerciante ao assinar títulos. A inscrição pour le mérite em uma medalha é um pleonasmo. Toda e qualquer condecoração deveria ser pour la mérite,
pour la mérite, ça va sans dire. A explanação sobre a honra é muito mais difícil e extensa que a relativa à posição. A explanação sobre a honra é muito mais difícil e extensa que a relativa à posição. Em primeiro lugar, teríamos que defini-la. Ora, se com esse escopo eu dissesse, por exemplo, a honra é a consciência externa e a consciência a honra interior. Agradaria talvez a muitos, mas seria mais brilhante que claro e profundo. Portanto, digo, a honra é, objetivamente, a opinião de outrem sobre o nosso valor e, subjetivamente, o nosso temor dessa opinião. Então, ele está falando aqui de como a sociedade constrói a ideia de honra dentro da visão dele. Nessa última, que seria em base no temor, né? Nessa última qualidade, exerce ela frequentemente um efeito salutar, posto que de modo algum puramente moral sobre o homem de honra. Posto que de modo algum puramente moral sobre o homem de honra. A raiz e a origem do sentimento de honra e de pudor a existir em qualquer homem, não de todo corrompido, bem como o subido valor da primeira decorre do seguinte: o homem por si só pode muito pouco e é um Robson abandonado. Ele só existe e consegue muito em companhia. Logo, nos primórdios do desenvolvimento da consciência, percebe ele o fato. Assim, vêm-lhe os assombros de valer como membro útil da sociedade, de provar que é capaz de atuar pro parte virile, como compete a um homem, justificando, de Sartre, a sua participação nas vantagens da mesma sociedade. Ora, para ser um partícipe desses, tem de fazer primeiro o que se exige de todos e em qualquer parte, e depois o que se quer do homem no lugar particular que tomou. Todavia, descobre logo que o que importa não é o que venha a ser em sua própria opinião, mas na de outrem. Daí o seu diligente esforço em prol desse parecer favorável e o grande apreço em que o tem. Os dois fenômenos se mostram com o primitivismo de um sentimento inato, ao qual denominamos sentimento de honra, e conforme o caso, de sentimento de pudor, verecúndia. É o que lhe tinge as faces, quando mesmo, sabendo-se inocente, crê que vai perder de repente na opinião de um terceiro, ou mesmo quando a falta descoberta é apenas relativa a saber, referente à obrigação voluntariamente assumida. Ao contrário, nada lhe fortalece tanto a coragem de viver como a certeza, adquirida ou renovada, da opinião, da alheia opinião favorável. É que, com esta, as forças unidas de todos lhe prometem proteção e amparo, numa espécie de muralha contra os males da vida, bem maior que a das suas próprias energias. Ou não? Das relações diversas em que um homem pode estar para com outros, pondo-os a estes, no caso de nele confiar, ou seja, de ter dele boa opinião, nascem diversas espécies de honra. Tais relações são principalmente as do meu e do teu, depois as das pretensões a que nos vinculamos e, finalmente, as das relações sexuais. Delas decorrem a honra civil. Bürgerliche Ehren, honra burguesa.
a honra profissional e a honra sexual, que novamente se dividem cada qual em subespécies. O âmbito mais extenso é o da honra civil, a qual consiste no pressuposto de que respeitaremos incondicionalmente o direito de cada um e, portanto, não nos serviremos jamais em nosso proveito de meios injustos ou legalmente proibidos. É a condição para participarmos de qualquer convivência pacífica. Por uma só ação em sentido manifesto ou fortemente contrário, perde-se essa honra, e também por qualquer punição criminal, contanto que justa. No entanto, firma-se a honra, em última análise, na convicção da inalterabilidade do caráter moral, sendo que por ela um só ato mau condiciona o aspecto moral de todos os seguintes, assim que se apresentem circunstâncias iguais. Comprova o vocábulo inglês character, que significa também fama, reputação e honra. É bem profundo, né? Então aqui ele já vai disseminando, ele vai entrando no processo para mostrar, de certa forma, de tudo o que nos parece, do bem que se parece estar protegido quando a gente se embasa nossa proteção na opinião alheia, mas de todos os perigos que se tem e de quanto que ele fala lá atrás dessa pobreza e até de uma loucura, de se fazer esse processo, de se embasar o próprio valor na opinião alheia. Aqui é mais um cuidado, né? Ele fala que nesse último trecho dessa questão até do caráter e da moral, e aí ainda entra conceito de caráter e moral, aí de repente a pessoa faz uma coisa errada, ou uma coisa que às vezes não é errada, mas é errada aos olhos dos outros, e aí aquilo passar a ser meio que uma coisa que se repete no olhar do outro, que culpa, que julga, porque é a opinião alheia, entendeu? Então é a delicadeza, né, e da importância de sair isso, e ele associa isso ao caráter das massas e ao sistema de escravidão, né, do ser humano estar escravo da opinião alheia. Ele não se expressa em si próprio, ele não aprende a ver em si o seu próprio valor, porque para ser aceito, por vezes ele acaba coagindo o seu próprio valor ou deturpando a percepção das coisas de si próprio, só para ser aceito pelo julgamento do outro, pela crença do outro ou pelo olhar do outro. E quando você se conhece a si mesmo e considera essa questão que ele fala do estado de consciência, você não fica volúvel assim o caráter que fazem de ti, seja bom ou ruim. Lógico que todo mundo gosta de ser elogiado e etc. Mas isso não é o passo que, tipo, se não tiver o elogio, então fica mal. Fica precisando que tenha alguém elogiando para que se sinta bem. Ou se vier um julgamento negativo, se sente mal, se sente diminuído, se sente excluído ou até amedrontado. E ele ainda fala do temor, que é um dos recursos, e um recurso muito pernicioso. E isso relacionado também com aquelas questões da onde ele fala que é da maior pobreza do sentimento de nacionalidade, porque não tem um sentimento de autoconsciência de si próprio. Tá. Do vocábulo inglês, character, que significa também fama, reputação e honra. Logo, não se restabelece a honra perdida, a não ser que a perda tenha sido fruto de um engano, como, por exemplo, da calúnia, ou a falsa aparência, ou ainda um julgamento de uma mente inferior que não tem o discernimento para perceber uma mudança evolutiva. Eis porque existem leis contra a calúnia, a difamação por pasquins e a injúria, pois a injúria, o simples insulto, é uma calúnia sumária, sem indicação de motivos, o que se diria bem em grego. E aí ele escreve aqui em grego e entre aspas, a injúria é uma calúnia abreviada. Entretanto, isso não acontece em parte alguma. Na verdade, aquele que insulta prova que nada tem a alegar, de concreto e de procedente. Se o tivesse,
apresentá-lo-ia como premissa, deixando tranquilamente a conclusão a cargo dos ouvintes. Ao invés disso, vem com uma conclusão e fica a dever às premissas, confiando na presunção de que tal se dá por amor à brevidade. A honra civil ou burguesa tira o seu nome da burguesia, contudo vigora em todas as camadas, sem excluir as mais altas. Ninguém a dispensa e é assunto muitíssimo sério, que todos devem evitar conduzir levianamente. Quem faltou à boa-fé, perdeu-a para sempre, por mais que faça ou por mais que seja. E os frutos amargos produzidos por tamanha perda não faltarão. Em contraposição à fama, de novo o itálico fama, agora iniciando sobre a fama, em contraposição à fama, que é de caráter positivo, tem a honra, em certo sentido, feição negativa. A honra não é a opinião a respeito de qualidades especiais, exclusivas de um indivíduo, mas tão só com relação às que, sendo pressupostas em regra, não lhe devem faltar como tais. Significa apenas que esse indivíduo não é uma exceção, enquanto que a fama afirma que é excepcional. Logo, a fama tem de ser conquistada primeiro, quanto à honra basta não perdê-la. Consequentemente, a ausência de fama é obscuridade, um negativo, a de honra, um opróbio, um positivo. Tal negativo não deve, entretanto, confundir-se com passividade. Ao contrário, tem a honra um caráter altivíssimo. Vem ela com efeito da própria pessoa, de suas ações, omissões, aprendizados e mudanças, e não do que fazem os outros ou do que lhe acontece. É, pois, aí ele escreve aqui em grego, embaixo a nota, uma qualidade interior, uma qualidade interior. É como se disséssemos que pertence ao que está apenas em nosso próprio poder. Como veremos logo, está aí um característico diferencial entre a verdadeira honra e a honra cavalheiresca ou a falsa honra. De fora, um ataque à honra só é viável por meio da calúnia, da fofoca, da difamação, da inveja. E o único recurso contra ele é uma refutação com uma adequada publicidade e o desmascaramento do caluniador, ou ignorado. O respeito à idade parece provir de que nos jovens a honra é admitida como preliminar, mas ainda sem prova, existindo, portanto, a crédito. Os mais velhos tiveram, entretanto, de demonstrar, no decorrer da vida, que por sua conduta foram capazes de guardar tal patrimônio. Pois nem a idade avançada em si, a qual chegam, até alguns animais e com vantagem, nem a experiência, com puro conhecimento da marcha do mundo, constituem razão suficiente do respeito dos moços pelos velhos, como é exigido por toda a parte. A fraqueza, isoladamente considerada da idade provecta, exigiria antes indulgência que respeito. Não obstante, é curioso que uma certa veneração pelos cabelos brancos seja instintiva e, portanto, inata em nós. As rugas, que são inigualavelmente sinais mais seguros da velhice, não provocam de modo algum essa consideração. Nunca se fala em rugas respeitáveis e sempre de venerandas cãs. O valor da honra é apenas mediato. Como expusemos no começo deste capítulo, a opinião de terceiros só nos vale na medida em que determina ou pode determinar a sua ação relativamente a nós. É, aliás, o que se dá enquanto vivermos com os homens e no meio deles. Com efeito, como no estado de civilização, só à sociedade é que devemos segurança e os haveres. E como temos em todas as empresas necessidade dos demais,
precisando de sua confiança para que mantenham relações conosco, a sua opinião será para nós de grande valor, sempre imediato, porém, eu não lhe posso reconhecer um valor imediato. Em concordância, diz também Cícero, aí aqui uma citação: de bona autem fama, Chrysippus quidem et Diogenes, detracta utilitate, ne digitum quidem, ejus causa, porigendus es dicebant, quibus ego vehementer assentior. Abre parênteses. Quanto à boa fama, dizem Crícipo e Diógenes que, abstraindo do lucro que traz, não se deve mover um dedo por sua causa, ao que eu assinto veementemente. FN.3, em números romanos, 17, número cardinal. Fecha parênteses. Do mesmo modo, traz Helvécio uma longa demonstração dessa verdade em sua magnífica obra de L'Esprit, discurso 3, C.13, cujo resultado é este, dois pontos. Nous n'aimons pas l'estimer pour l'estimer, mais uniquement pour les avantages qu'elle procure. Não queremos a estima pela estima, mas pelos lucros que nos propiciam. E como o meio não pode ser mais que o fim, a máxima espetacular de que a honra está acima da vida é uma hipérbole, como já afirmei. Basta quanto à honra civil. A honra profissional é a opinião geral de que um homem, ao ocupar um cargo, tem realmente todas as qualidades exigidas e que também, em todas as hipóteses, cumpre pontualmente com as suas obrigações funcionais. Quanto mais importante, maior for a sua atuação na vida pública, isto é, quanto mais alto e influente for o posto, tanto maior deve ser a opinião a respeito da capacidade intelectual e moral que o habilitam a tanto. Com isso, goza de um grau mais elevado de honra, expressa em títulos, condecorações, etc., assim como nos ademandes dos que perante ele se curvam e subordinam. Na mesma bitola, determina também a classe social o grau particular de honra que lhe corresponde, embora se modifique ela pela capacidade da massa ao julgar a importância de dita classe. Seja como for, sempre se atribui mais honra ao que desempenha encargos especiais que ao cidadão comum, cuja honra se funda em qualidades negativas. A honra profissional requer igualmente, por causa dos colegas e sucessores, que quem ocupa um cargo faça respeitá-lo, por via de pontual exação no cumprimento do dever. E também, se houver ataques contra a repartição ou contra ele, enquanto a representa como chefe, isto é, declarações de que não desempenha as funções pontualmente, ou que o serviço não atende ao bem comum, que não deixe o fato sem revide e prove pelas vias punitivas legais que as increpações foram injustas. Formam subclasses de honra profissional a do servidor do Estado, do médico, do advogado, de todo professor público, mesmo a de qualquer graduado. Ou, para resumir, de quem quer que, por declaração explícita, foi dado como qualificado para um trabalho de natureza intelectual, e que por isso mesmo, se lhe obrigou para dizê-lo em uma palavra, é a honra de todos os publicamente obrigados como tais. Daí o caber aqui também a legítima honra militar, que se resume em que, se alguém se obrigou à defesa da pátria comum, deve realmente possuir as qualidades necessárias, ou seja, em primeiro lugar, coragem, bravura e vigor, e que esteja seriamente disposto a defendê-la até a morte, não abandonando por nada neste mundo a bandeira que jurou. Bandeira. Tomei aqui a honra profissional em sentido mais amplo que o ordinário,
do qual significa o respeito que os cidadãos devem ao cargo em si. Continua até aqui, página 80. Continua falando sobre, próximo, honra sexual.